Olha, para quem pensou que não ia ter jogo, não só teve, como o Fluminense jogou melhor, pressionou e merecia ganhar do Borussia Dortmund. Eu sou Bruno Formiga e antes de tudo convido você a se inscrever no canal da TNT, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp. Inclusive você que é torcedor do Fluminense, pode mandar para uma galera aí que duvidou que o Fluminense ia competir. Era a estreia entre os brasileiros mais difícil, isso sem dúvida nenhuma. O adversário como o Borussia, pelo que fez na temporada passada, pelos bons momentos que teve na reta final de temporada, é bom lembrar, o Borussia chega na final da Champions na última temporada com um treinador, tem uma mudança com a chegada do Nuri Sahin que claramente não funciona, e aí no meio dessa temporada o Kovac assume e o time cresce de produção. O Borussia vai de novo para o mata-mata de Liga dos Campeões da Europa, não consegue repetir a campanha da temporada passada, mas era um time que estava jogando melhor do que a média na temporada. Num geral, a temporada do Borussia foi oscilante, ela não foi uma temporada boa, brilhante, longe disso, mas com alguns bons momentos. E o Fluminense vivia o seu melhor momento em 2025, com uma série invicta, um time conseguindo ali estar no topo da tabela do Campeonato Brasileiro, né, entre os 6 primeiros, tendo uma sequência de bons resultados, e fez um jogo muito forte contra o Borussia Dortmund, empurrando o Borussia para trás, uma marcação que começou um pouquinho mais conservadora, mas foi saltando linha à medida que o Renato percebeu que dava para matar e atrapalhar muito a saída de bola do Borussia. O Borussia não conseguiu acionar praticamente em nenhum momento o Guirassy, um atacante com mais de 40 participações de gol na temporada, né? Já tinha feito isso na temporada passada pelo Stuttgart e repete isso pelo Borussia Dortmund, mas o Fluminense foi muito bem, taticamente, fisicamente, mentalmente, né, porque suportou a ansiedade, uma pressão e tudo, estreia de Mundial, a última experiência que o Fluminense teve num jogo desse nível foi muito ruim contra o Manchester City, né, a derrota por 4-0 e tudo, apesar de alguns minutos iniciais ali interessantes. Dessa vez o Fluminense fez um jogo muito inteligente, agressivo. Acho que o Borussia não esperava que o Fluminense subisse tanta marcação tão cedo, né? De novo, o Borussia não demorou a entender talvez o que estivesse acontecendo, porque não encontrava espaço para atacar o Fluminense. O Fluminense basicamente não deixou corredor para o Borussia progredir, monitorou muito ali os lados do campo. É verdade que em alguns momentos no primeiro tempo o Borussia deu um susto aqui, outro ali, né? O ADM conseguiu uma ou duas escapulidas, mas no geral um jogo controlado do Fluminense e fisicamente os duelos sendo ganhos ali no coração do jogo, que é o meio-campo. E aí todos do meio-campo do Fluminense tiveram uma atuação assim coletiva e individual muito boa, né? Todo mundo muito consciente do que tinha que fazer, e aí o Fluminense usando as esticadas de um lado para o outro, principalmente com o Arias, que foi eleito o melhor jogador em campo com justiça. O primeiro tempo do Arias é brilhante, assim, é muito bom. O segundo tempo também continua sendo muito forte. E o Fluminense teve chance com vários jogadores diferentes, né? O Fluminense teve chance com o EV, teve chance com o Canóbio, teve chance com o Arias, teve chance com o Martinelli, que também fez um jogo muito bom. O Hércules, que já vinha crescendo de produção desde a chegada do Renato. O Hércules foi um reforço para a temporada que demorou a dar uma resposta. Com a mudança de treinador, acho que isso fez bem para o Hércules e ele, carrapato ali, preenchendo o campo o tempo inteiro. Os encaixes de marcação do Fluminense deram muito certo também, né? Atravancaram o time do Borussia, que não conseguiu ter dinâmica para sair dessa pressão. A marcação alta do Fluminense também funcionou. O Renato falou que treinou muito bola parada e controlou as bolas paradas do Borussia Dortmund. Então, assim, uma grande atuação, né? Um jogo muito completinho do Fluminense. A escalação inicial priorizou muito essa questão do ímpeto físico, da capacidade física para se bater com o Borussia, tanto que Ganso e Cano começaram no banco de reservas, uma escalação que você olha assim, inicialmente, fala, putz, ela não é brilhante, ela não tem tantos talentos quanto o Fluminense poderia dispor no campo. É verdade, você olha a escalação do Fluminense ali, você fala, putz, tem coisa melhor,
tecnicamente falando, para usar. Mas do ponto de vista tático, físico, para o que o jogo precisava, eu acho que o Renato foi muito bem na leitura. O maior temor dele, que era a questão de bola parada, ele conseguiu conter, ele conseguiu segurar, ele conseguiu travar o time do Borussia, que pouco incomodou. E às vezes que incomodou, o Fábio estava lá para dar segurança e fazer as defesas necessárias. Do outro lado, o Kobel voltou a ter uma atuação muito boa, né? O Kobel foi um dos melhores goleiros da Liga dos Campeões da temporada passada, não dessa. Nessa temporada ele deu umas rateadas e tudo, apesar de ser um goleiro muito, muito bom. E hoje voltou a ser fundamental. Se não fosse o Kobel, fatalmente o Fluminense teria vencido o Borussia Dortmund e ficado numa condição muito, muito tranquila, né? No grupo. O Fluminense agora tem um caminho que se pode considerar mais fácil, né? Porque pega o Mamelodi, tem o Ural e tal. Um time da Coreia, que, enfim, não sei o quanto pode incomodar o Fluminense, mas tem a pressão do Fluminense agora ser o favorito nesses 2 jogos, depois de ter passado a arrebentação o principal jogo. Que vai ficar aquele sabor de, putz, poderia ter ganho. Poderia, assim como o Palmeiras poderia ter ganho do Porto. Acho que olhando o contexto, em termos de atuação, talvez tenha sido a melhor estreia de um brasileiro. Você vai falar, putz, mas o Flamengo ganhou 2-0 do Esperance da Tunísia e tal. A diferença era muito grande, né? E o Flamengo, em algum momento ali do segundo tempo, até fazer o 2-0, flertou com o risco, né? Mas depois controlou, fez o 2-0, matou o jogo. O Palmeiras fez um ótimo jogo contra o Porto, que acho que hoje é pior do que o Borussia, e o Fluminense, obviamente, é pior do que o Palmeiras. Então, assim, contextualizando, o Botafogo fez um primeiro tempo que eu considerei muito bom, no segundo, muito ruim, e correu o risco de sofrer o empate, inclusive, né, basicamente no último lance do jogo. Então, se a gente botar na balança, né, o Fluminense entre os brasileiros, pegasse antes do Mundial, olhando para Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Fluminense, talvez o Fluminense fosse o time menos poderoso ali do ponto de vista individual e tal para suportar o Mundial. Mas no contexto, e aí ele pega o adversário mais difícil na estreia, eu acho que num balanço o Fluminense faz a melhor estreia de um brasileiro. É preciso lembrar que até agora os sul-americanos não ganharam, mas também não perderam dos europeus, né? Só deu empate, a gente teve alguns confrontos diretos aí. O Boca começou ganhando e ganhando bem do Benfica e acabou cedendo o empate. Antes disso, a gente teve a estreia do Palmeiras com o Porto, que jogou melhor do que o Porto e não conseguiu ganhar. E agora a gente tem esse Fluminense e Borussia, de novo o sul-americano jogando melhor. Se a gente considerar lá o Boca e Benfica, acho que na maioria do jogo, o Boca foi melhor mesmo naquele estilo, né? Picotando o jogo, fazendo cera, irritando os jogadores do Benfica e tal. Mas cada um joga com as armas que tem. Os próximos duelos, para a gente tentar ver com essa lupa aí, Europa, América do Sul, a gente ainda tem um ótimo Botafogo e PSG, ainda vai ter depois o Botafogo e Atlético de Madrid, teremos também na sexta-feira o Flamengo e Chelsea, então a gente tem algumas oportunidades para ver bons duelos aí. Agora eu fiquei bastante impressionado com a resistência do Fluminense, porque manteve o pique e a pegada basicamente do começo até o fim do jogo. De novo, começou o jogo um pouco mais conservador, ali observando, e depois foi avançando o terreno, foi ganhando território, e foi de fato mantendo o Borussia sempre numa posição de defesa. O Borussia, em raríssimos momentos do jogo, teve iniciativa para jogar. Aí de novo vai cair naquela discussão, mas o Borussia jogou com a marcha lenta, eles não queriam estar aqui e não sei o que mais lá. A realidade que está posta é essa. O Borussia lida com o campeonato do jeito que ele quiser. E o Fluminense lida com o campeonato do jeito que ele quiser. Você pode olhar por um outro lado também, dizer que o Fluminense fez um esforço grande, fez uma das melhores partidas do Fluminense no ano, e não conseguiu ganhar do Borussia, que hoje não é a primeiríssima prateleira da Europa. Ok, se a gente considerar que a primeira prateleira da Europa hoje tem PSG, Barcelona e Liverpool em termos de bola jogada, talvez na segunda prateleira ali você vai ter Bayern, City, Real Madrid, Arsenal, um monte de galera, o Borussia talvez esteja na terceira prateleira. E aí você pode pegar, putz,
Mas o Fluminense foi lá, jogou com uma terceira prateleira da Europa, fez o jogo da vida e não conseguiu ganhar. É um olhar. O outro olhar é você pegar um time que um dia desse foi finalista de Champions, que tem vários ótimos jogadores, incluindo o seu principal artilheiro, o Guirassy, um goleiro de alto nível, uma zaga com alguns talentos individuais muito bons, laterais que ofensivamente são agressivos, alguns, né? O Ryerson, por exemplo, é muito bom apoiando, mas ele mal teve essa oportunidade porque foi mantido sob rédeas ali de um Fluminense de novo, uma pegada muito forte no meio campo. O Fluminense ganhou quase todos os duelos no meio e conseguiu abrir o campo quando foi necessário, obrigando a defesa do Borussia a correr para trás e criando várias situações, algumas inclusive bastante claras. E do outro lado, o Borussia não conseguiu criar chances bastante claras, teve algumas, e as poucas que teve acabaram parando nas mãos do Fábio. Grande estreia do Fluminense, para quem achou que não ia ter jogo, repito, não só teve, como o Fluminense foi melhor do que o time do Borussia. E até aqui, se a gente fizer o balanço dos 3 confrontos, Europa e América do Sul, num geral, a América do Sul jogou melhor do que a Europa. O Palmeiras jogou melhor que o Porto, o Fluminense jogou melhor que o Borussia, e num geral, o Boca jogou melhor do que o Benfica. Vamos ver se isso vai continuar, se vai mudar, se a gente vai daí para mais. Como diria o outro, só o tempo dirá. Mas foi bonito de ver o Fluminense fazer o que fez com o Borussia Dortmund. Grande atuação, acho que o torcedor do Fluminense que foi ao MetLife está feliz com o que viu, e quem ficou do Brasil assistindo também imagino que tem uma pitada de orgulho muito, muito grande.